eu convido você a convidar as pessoas que você conhece para trazê-las para essa live. Para você que está no Instagram, é muito fácil compartilhar essa live. Basta você clicar aqui nesse aviãozinho, parece um aviãozinho de papel, eu já mando para todo mundo. Para você que está no YouTube, é também muito fácil, só você clicar em compartilhar. E aí a gente vai ajudar vocês a levar essa mensagem. E eu vou fazer o meu melhor aqui para que essa pessoa que você compartilhar, ela fique nessa live, tá? Então, eu agradeço já que vocês disseram sim por estar aqui nessa live e vamos seguir, né? Ouçam essa música, ó. Peraí. Ouçam. Boa noite, boa noite. Eu não tenho medo, não. Tenho santo forte na janela. O vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver. E a vida lá fora pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, pra longe do mundo. E nessa viagem, abrigo profundo, criando coragem pra se manter em pé, pra se manter em paz. Um pouco mais de fé nunca é demais. Pra se manter em pé, pra se Vamos entrando e já vamos compartilhando com outras pessoas. Nunca é demais. pra se manter em pé, pra se manter em paz. Vamos entrando. Boa noite, YouTube também. Ó, sugiro muito que você já vá compartilhando essa live com as pessoas, com todo mundo que já teve ou aqueles que não tiveram ainda conjuntivite ou outras inflamações dos olhos, tá? Porque essa live é para todos, para aqueles que têm e para aqueles que ainda não têm ou não tiveram, e porque, claro, né, o MPC não é só para tratar, é também para prevenir e principalmente para que a gente tenha consciência, porque nós sabemos já que é a consciência que cura, né? Então, deixa eu tirar aqui a musiquinha pra gente e deixa eu me ver aqui no YouTube, O resultado né? da sua empresa é... Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu, aliás, me ver, não ver vocês, né? Aqui no... Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, o que vocês já estão falando aqui. Sofro com carninha no olho. Alguém falou aqui que tá com conjuntivite de repetição pela segunda vez, né? Então, talvez essa live é para você, mas não é só para você que tem, é para você que nunca teve também e para você que quer ajudar pessoas com esses sintomas, né? Pra gente que quer prevenir ao invés de ficar remediando, né? O remédio é maravilhoso, mas ele não cura
as doenças, os problemas de saúde, né? Pronto, aumentei a luz do meu celular assim que fica melhor para eu visualizar vocês. Vamos lá? Quem aqui já teve esses sintomas que a gente falou hoje, né? Conjuntivite, blefarite, uveíte ou outras inflamações dos olhos. Qualquer pessoa, sabe aquele, quando eu já tive várias vezes quando eu era criança, né? Várias vezes não, talvez umas 2, 3 vezes, mas eu me lembro muito bem que eu acordava com o olho apregado, assim, de tanto ele lacrimejar, né? E aí ele ficava pregadinho e de manhã tava com o olho vermelho. É basicamente isso. Os sintomas, eu vou trazer aqui os sintomas para vocês, que aí eu tenho certeza que todo mundo já teve. Os sintomas do que nós vamos falar hoje: dor ocular, dor no olho, né? Você coça o olho e tá com uma dor no olho. Moscas, às vezes moscas volantes, fotofobia, quando você não gosta muito ou se incomoda muito em olhar para quando tem alguma inflamação que fica, né, muito incômodo quando tá no sol. Deixa eu ver mais. A conjuntivite, por exemplo, né? Também vermelhidão, coceira, lacrimejamento excessivo, como eu falei para vocês, às vezes a gente acorda, né, na infância, alguém na infância já teve isso, né? Quase todos nós já tivemos isso na infância também, de acordar com o olho apregado, assim, de tanto que teve secreção durante a noite, né? E que ele fica amarelado aqui nos cílios. E isso é uma inflamação, né? Trata-se de uma inflamação. Coceira, né? Sensação como se tivesse um corpo estranho no olho. O que mais? Ardor, inchaço. É isso, tá? Alguém de vocês, alguém aí que tá assistindo essa live já teve isso? Mesmo que não, se você não saiba o nome, porque aqui não é sobre nome de doenças, tá? E vale a pena frisar isso. Eu vou já falar um pouco sobre isso, porque não é sobre, a gente não vai falar sobre nome de doenças, tá? A gente vai falar, nós vamos falar, mas não é sobre as doenças que tem nome, ou problemas que tem nome, tá? A parceira Tom Viva, não sei como é seu nome, pode falar seu nome? Ela disse que sim, tudo isso. A Márcia disse que sim, tudo isso. Vocês que estão no YouTube, eu quero ver vocês também, viu? A Lisiane já tive muitas vezes na infância, né? A gente teve na infância, na adolescência. E vocês que estão no YouTube também, Sueli, já tive. Quem mais? A Lisiane já teve. Coloquei cílios e meus olhos arderam, inflamaram, e perdi os meus cílios e ficaram grudados de manhã, né? Cheiro de pus, pelinhos. Meus filhos já, muitas vezes, já tive na infância, principalmente, né? Minha comadre. E você, às vezes, meu olho esquerdo dói, coça no cantinho. São esses sintomas, tá? Então, vamos lá. Muitos de vocês já tiveram na infância, né? Outros na vida adulta, em algum momento, pode ter passado despercebido também, tá bom?
Olho esquerdo, já tive na infância, pronto. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? A inflamação nos olhos. Para quem me conhece e quem não me conhece, essa live é para vocês. Para quem é terapeuta e quem não é, essa live é para você. Bom, o nosso trabalho, eu preciso, né, alinhar com vocês aqui do que se trata esse nosso trabalho, essa nossa conversa aqui. Eu falei que a gente não é sobre doenças. Então, mesmo que eu fale alguns nomes aqui, e eu trouxe 3 principalmente para vocês, não é sobre esses nomes, mas é principalmente sobre as doenças, sobre os sintomas, tá? Que nós temos quando temos alguma dessas inflamações. Porque é o sintoma que me guia o tempo todo para ajudar os pacientes, para ajudar os clientes. Quando eu quero e eu preciso, né, ajudar as pessoas a encontrarem a raiz emocional, né, a ajudar as pessoas a olharem para si e, claro, ajudar outras pessoas também através desse olhar, sendo terapeuta de si e dos outros. Para que você tenha esse olhar, você precisa ter conhecimento, né? E nessa live vocês vão ter muito conhecimento sobre essas inflamações. O que está por trás, o que acontece, o que aconteceu com a pessoa, né? Quais que são os conflitos biológicos, porque não se trata de conflitos psicológicos. O que é um conflito biológico? É um conflito inerente ao ser vivo, tá? Então, todos os seres vivos, independente se for ser humano ou animal, nós temos esses conflitos biológicos, né? Eles são inerentes ao ser vivo. É claro que o animal vivencia de uma outra forma, porque as emoções dos animais são diferentes das nossas, tá? Mas falando em animal, a gente tem o MPC PET, que justamente ele atua nas causas emocionais, na raiz emocional dos sintomas dos PETs também, né? Porque justamente por isso, né, que são conflitos inerentes aos seres vivos. E aí a gente vai falar, né, eu trouxe aqui para vocês, principalmente a blefarite, a conjuntivite e a uveíte, tá? E mais uma vez, não é sobre doença, é sobre sintoma. Nós vamos falar de inflamação dos olhos, e aí como a gente vai falar da conjuntivite, blefarite, uveíte, eu vou falar para vocês o que é a conjuntivite, tá? A conjuntivite nada mais é do que a inflamação nessa partezinha transparente do olho, né? Na verdade, ela cobre essa parte branca e a gente acha que é a parte branca, mas essa parte transparente a gente chama que é a conjuntiva do olho, né? Porque tem tecido conjuntivo. E aí é a inflamação dessa parte, tá? E geralmente fica a inflamação aqui abaixo da pálpebra inferior e abaixo também da pálpebra superior, tá? A uveíte, vou pegar para vocês aqui, é a inflamação da úvea, tá? A úvea é uma camada do olho localizada entre a retina
E também a esclera, né? É composta pela íris, corpo ciliar e tal, enfim. O que causa, como que o olho fica quando a pessoa tem uveites? Também fica vermelho. E aí geralmente fica vermelho em alguns pontos. É como se algum vasinho tivesse estourado, né? E às vezes fica muito vermelho e pode ficar em todos os pontos. E às vezes fica só em um ponto, assim, como se realmente um vaso tivesse estourado ali, fica muito vermelho, tá? Isso é a uveíte. E a blefarite é a inflamação aqui das margens das pálpebras. Sabe quando as pálpebras ficam inflamadas, que elas ficam inchadas aqui, ó? Fica vermelho e inchada aqui nessa regiãozinha aqui, ó, do olho, tá? Então, tanto na parte superior quanto e aí fica inchado. Sabe quando você chora que fica bem inchadinho? Então, a blefarite é esse inchaço, mas não porque chorou, e sim porque a pessoa ela tá com uma inflamação aí nesse lugar, né? E aí, como eu falei, os sintomas típicos desses problemas, vou colocar os 3, tá? Mas é claro que para cada caso é um caso, e principalmente para cada problema tem sintomas específicos. Dor, ardência, vermelhidão, dor no olho, tá? E a pessoa sente uma dor no olho. Não é uma dor de vista, tá? É uma dor no olho mesmo. Às vezes você vai coçar e tá sentindo uma dor, um incômodo. Eu falei de coceira, vermelhidão e tal. Deixa eu ver o que mais. A sensação de como se tivesse um corpo estranho no olho, né? Sensação de que tivesse areia no olho. Lacrimejamento excessivo e até secreção também. Secreção amarelada, às vezes fica uma secreção como se tivesse pus no olho, tá? Pode ter esse sintoma também. Sensibilidade à luz, né? Fotofobia, a pessoa tá com o olho inflamado e vai pro sol e não consegue muito ficar, né? Pode ter uma perda parcial da visão, principalmente no caso da uveíte, tá? Que é uma parte mais que atinge partes mais sensíveis dos olhos, né? Pode ter moscas volantes, como se você estivesse enxergando moscas mesmo volantes. O nome é moscas volantes porque como se você estivesse enxergando umas moscazinhas voando, tá? Enfim, então vamos lá, né, para o que acontece, né, com as pessoas que tem essas informações, o que acontece, o que está acontecendo, o que já aconteceu, né, para essas pessoas terem isso. E aí vocês vão se identificar muito, porque muitos de nós já passamos por essas coisas. E é claro que, mesmo que nós tenhamos vivenciado, nem todo mundo assimila essas informações como negativas ou nem todo mundo tem uma fragilidade nessa parte do olho e que pode causar inflamações, tá? Então, mesmo que você já tenha sofrido com isso que eu vou falar aqui agora, que quase todo mundo já sofreu, mas você vai se conectar e entender que você também já passou. E aqueles que estão com inflamações no olho ou já passaram, podem também se conectar
com isso que eu vou falar. Então, tem um conflito principal aí, tá? E o conflito principal é o conflito de separação visual. O que é a separação visual, Dalila? É quando eu perco alguém de vista, quando eu quero me livrar do contato visual, quando eu quero muito ter contato visual e não tô tendo com alguém. Então, por que acontece muito na infância? Porque às vezes o pai ou a mãe viaja, você perdeu o contato visual, você não sabe quando chega. Ou quando você vê algo na sua infância, ou adolescência, ou vida adulta, que você não queria ver. Eu não queria enxergar que isso está acontecendo comigo. Isso pode ser algo, um perigo que está chegando perto, ou um perigo que está mais distante. Ou quando você tem contato visual com alguém que você não queria e que você precisa ter. Por exemplo, um abusador. Por exemplo, uma pessoa que fez bullying com você. Por exemplo, um vizinho que é muito chato, que já teve brigas. Enfim, eu quero me livrar do contato. E perder alguém de vista, vou dar exemplos aqui, né? Uma amiga querida que talvez mudou de escola, minha melhor amiga. Ou talvez a minha família se mudava muito e aí eu perdi o contato visual com as pessoas que eu gostava tanto. Deixa eu ver o que mais. Perder o contato visual com uma professora, com alguém que eu gosto, que eu me identifico muito. Perder o contato visual. Então eu falei perder o contato, se livrar. E aí tem uma outra, que é de eu queria muito, muito ver pela última vez, pelo menos meu avô que morreu, minha avó que morreu. Nossa, eu queria muito ver o meu namoradinho. Eu queria muito ver aquela pessoa que eu gostava tanto e que, nossa, eu queria muito ver o meu pai que sumiu. Eu queria muito ver a minha mãe que me abandonou. Eu queria muito conhecer, enfim, fulano, né, que me disseram que é uma pessoa maravilhosa, mas eu não consigo, eu não consigo ter contato visual porque esse fulano nunca aparece pra mim. Queria muito ver pela última vez o meu ex-noivo que me abandonou. Queria muito ver um primeiro namoradinho, um grande amor da minha vida, né? Então, vocês estão entendendo que todos nós já passamos por conflitos de separação visual? E muitas vezes vem um conflito de associado, pode vir um conflito de que algo não está bem. Tô sentindo um cheiro de separação. Por exemplo, quando os meus pais brigam muito e eu queria me livrar desse contato visual, dessas brigas feias. E não só isso, né? Eu vejo isso e algo me cheira mal. Meu pai chega, toda vez que meu pai chegava bêbado e batia, eu sabia que algo cheirava mal. E eu queria me livrar do contato, eu queria sair de casa e não ver, não ter contato visual com aquilo que tá
com aquilo que estava acontecendo, tá? Então a gente precisa olhar para essas questões e assim você vai ajudar muito o seu paciente, você vai se ajudar também, você vai conseguir se conectar com essas questões que estão associadas, né? E é um conflito biológico porque é inerente ao ser vivo olhar, ter contato visual, ter um contato visual, gente. Muitas vezes um olhar fala mais do que 1000 palavras, não é verdade? Então o olho é muito importante e os perigos, a primeira coisa que acontece quando nós estamos em contato com o perigo, quando eu entro em contato com o perigo, o primeiro órgão, né, que sente o perigo é a visão. E a visão informa para as minhas amígdalas cerebrais que tem um perigo. Eu quero me livrar desse contato visual, eu não queria ver isso que está acontecendo. A Mariana tá falando, já passei muitas vezes por isso, tanto de não como também querer ver e não poder. Exatamente. Então, eu não queria ver que meu avô tá falecendo, que meu pai faleceu, que o meu pai tá na UTI. Então vocês percebem que esses conflitos, eles estão cada vez mais presentes na nossa vida, mas nem toda vez a gente assimila isso e isso vai atingir os olhos, porque precisa-se de ter mais conflitos para ter fragilidade. E principalmente conflitos muitas vezes ou repetitivo ou um grande conflito relacionado a isso, tá? E muitas vezes essas inflamações, como todas as ites, muitas vezes não, né? Todas as ites, rinite, sinusite, conjuntivite, blefarite, uveite, todas as inflamações, elas acontecem na fase PCL, tá? Então, o que é a fase PCL? A fase pós-conflictolítica. Então, essas inflamações, elas vêm depois que o conflito passou. Só que ele passou, mas se ainda está no meu corpo ou se fica voltando, eu não consegui finalizar o processo direito. Já passou, mas aqui dentro de mim ainda não passou completamente. Aqui dentro de mim eu ainda não consigo dar um novo olhar para isso, né? Aqui dentro de mim eu não consigo esquecer mesmo. E aí muitas vezes os pacientes falam assim: Dalila, mas eu nem me lembrava mais disso. Dalila, mas eu nem fico falando sobre isso. Dalila, mas eu nem me lembro nada sobre essas coisas. Dalila, mas eu nem fico falando, não falo pra ninguém. Nem passa pela minha cabeça durante o dia. Não passa pela sua cabeça consciente. Ou então passa pela sua cabeça consciente, mas vai, porque já passou, né? Só que não. Só que se há algo dentro de você, se há algo desregulado, que se mostra principalmente externamente, já dentro já está desregulado. Por isso que não adianta nós tomarmos
medicamento ou só antibiótico, porque isso não resolve as dores da alma, não resolve as dores que estão aprisionadas, não resolve o tanto que você está dolorido por dentro de coisas que já aconteceram. E aí você me pergunta, mas terapeuta, psicólogo, nós, pessoas comuns, tratamos, se eu virar um terapeuta, Dalila, eu vou ajudar a pessoa, ela vai chegar aqui no meu consultório ou vai chegar para mim perguntando sobre isso ou querendo tratar isso na terapia? Não. Por quê? Porque elas não sabem, a não ser que você mostre para elas que você sabe e ela já vai direto para você para isso. Por exemplo, os meus pacientes já vêm para mim dizendo, Dalila, eu vim tratar minha dor de cabeça com você. Dalila, eu vim tratar minha, dor no olho com você, minha inflamação no olho. Dalila, eu vim tratar aqui a minha dor na coluna com você, né? Então, é necessário, né, que a gente saiba conduzir um atendimento. E se a pessoa não me procura para aquilo, eu preciso saber exatamente o que fazer, o que falar, né? Como procurar. E é muito interessante quando chega alguém e que ele nem sabia que eu podia ajudar ele com a terapia. Mas quando a gente vai perguntando, fulano, e como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Aí ele, nossa, isso aqui tá assim. Aí eu falo, aqui tem muitas coisas aí por trás, hein? A gente pode investigar isso. Sério? Sério. E eu já vou te dizer mais, eu vou te dizer o que tá por trás disso. Tem essa e essa e essa causa. É mesmo, tá acontecendo isso. Como é que tu sabe? Raiz emocional dos sintomas, né? Eu vou investigar a raiz, eu sou especialista em investigar a raiz do sintoma. E você pode se tornar um especialista. Especialista e investigador da dor humana. Investigador das dores humanas. A miopia pode estar relacionada ao emocional também, todas, miopia, astigmatismo e todas as questões, tá? Essa que agora, nesse momento, a gente não vai falar sobre esses sintomas. A gente vai falar mesmo só sobre as inflamações. E a Tayundália. Perguntando aqui quando se trata de crianças. Quando se trata de crianças, a gente faz do mesmo jeito que adulto. Porém, a depender da criança, ela não consegue responder tudo. A depender da idade da criança, ela não consegue responder tudo que eu pergunto. E também, na grande maioria das vezes, é o lar o responsável, é o ambiente, principalmente da casa, o responsável por aquilo de sintomas da infância. Então, a gente precisa investigar com os pais, conversar com os pais. Eu geralmente converso antes, faço o atendimento da criança e converso depois para trazer um feedback e mostrar para ele que precisa mudar essas coisinhas aqui dentro de casa, né? Para que a criança não perca mais de vista quem ele queria. Enfim, então a gente precisa ajudar as nossas crianças também, a gente ajuda sim, tá? Então, é muito inespecífico
a sua pergunta é muito inespecífica, porque você não falou a idade. Mas, e também a gente não tá falando aqui de sintoma e nem de criança especificamente, eu sei. Mas eu acho que é legal que a gente entenda que os pais, eles precisam participar antes e depois da sessão para saber o que está acontecendo, tá bom? Agora, o que vai acontecer? A gente vai fazer um atendimento, né? Eu gosto sempre de mostrar, falar sobre a questão e eu gosto de mostrar, né, para vocês como é que funciona, porque não adianta, né, a gente dizer para vocês que isso funciona, que a gente encontra a raiz emocional no primeiro atendimento, que nós ajudamos as pessoas a serem terapeutas de si e ajudar outras pessoas a se autocurarem, se eu não começo, né? Se eu não mostro isso para vocês, tá? Ok? A Cássia está perguntando uma coisa sobre intestino preso. A gente não vai falar sobre isso agora para não desfocar aqui, tá bom, Cássia? Mas é possível ajudar bebês nessa fase, tá? E tem a ver com falta. E tem a ver com... Pode ser a ver com a mãe, com o pai também, tá? Ok? Então vamos lá. Quem aí gostaria de ser atendido hoje? Quem aí gostaria de ser atendido mesmo, né? Pra gente ajudar vocês. Quem aí já teve, ou principalmente que tem, tá? A gente o nosso atendimento hoje é para uveíte, blefarite, conjuntivite ou outras inflamações no olho, tá? Eu vou atender você, esqueci seu nome já. Eu vou atender você porque você falou que já tá com a segunda vez com isso, então a gente vai atender você, tá bom? Vamos lá. Que eu já esqueci seu nome, acho que é Cibele. Ai, meu Deus, já esqueci. Lá. Agora é a prática, é o MPC na prática, Sueli. Oi, Sueli, tudo bem? Tudo bom? Você tá hoje tá com isso? Tô passando antibiótico, colírio com antibiótico. Tá bom. Você entrou aqui por um acaso ou você já me acompanhava? Ou alguém te mandou? Não, eu já acompanho você faz um tempo. Mas você é minha aluna? Né? Meu marido comprou o curso esse mês. Ai, que legal. Peraí, deixa eu ver. Pra ele? Pra você? Isso. A gente tá assistindo, vai começar a assistir juntos. Ai, que legal. Deixa eu colocar aqui pra gente fazer o seu atendimento. Sueli, você tem quantos anos? 29. Que dia vai ser sobre terapeutas? Lisiane, todos os meus conteúdos é para terapeutas e não terapeutas, tá? Por exemplo, essa prática aqui, que a gente vai atender a Sueli. Eu vou desativar os comentários agora, tá? Para ficar só eu e ela aqui. Esse atendimento aqui, ele serve para mostrar para vocês
terapeutas, psicólogos ou pessoas comuns que querem começar a cura por si mesmo e também ajudar outras pessoas, então é para vocês, tá? Então, isso aqui é para terapeutas também, tá? Para que vocês entendam que é possível encontrar raiz emocional de qualquer sintoma no primeiro atendimento, inclusive sintomas de inflamação nos olhos. Então, vamos lá, Sueli. Me fala um pouquinho, você tá com conjuntivite? Isso, o médico falou que é conjuntivite bacteriana. Uhum. Você é casada? Casada, tem filhos? Sim, Quantos? uma filha. Uhum. Ela tem quantos anos? Tem 7. 7 anos. Uhum. Ela é filha do seu esposo? Sim. Uhum. Tá. É, Pronto. Há quanto tempo que você começou com os sintomas e quais foram os sintomas que vieram? Então, faz em torno de um mês. Começou todos os dias eu acordar com secreção nos olhos, eu não conseguia abrir os olhos. Isso ficou por uma semana. Então, a parte branca do olho bem vermelha. E todas as madrugadas eu acordava assim que eu precisava molhar o meu olho porque eu não conseguia abrir os dois olhos. Aí eu fui e fiz um tratamento de 7 dias, há 2 semanas atrás, e agora, nessa semana, voltou os mesmos sintomas. Uhum. Esse tratamento com antibiótico? Isso, colírio de antibiótico, Uhum. São nos dois olhos? nos dois. Uhum. Sente dor, ardência, coceira, outros sintomas? Dói bastante, assim, nessa região dos olhos. E ficou bem sensível à luz. Uhum. Essa dorzinha mais embaixo, mais em cima, mais ou É mais menos. em cima. Uhum. Tá bom. Você é da área de saúde? Você trabalha com alguma coisa? Terapia, com essa coisa? Sim, Ou com já outra tendo coisa? com terapia. Já tem? É terapeuta, psicóloga, Isso, terapeuta terapeuta. integrativa? Uhum. A sua profissão é essa mesmo, né? Isso. Uhum. Tá bom. Ok. Há mais ou menos um mês. E você falou que você já teve em outro momento, ou essa recorrência é dessa que Essa- você falou? Eu Que você tomou tive outra um vez. antibiótico? Eu tive outra vez, não foi tratado como conjuntivite, mas foi os mesmos sintomas, há mais ou menos um ano atrás. 1 ou 2 anos, não tenho certeza. Uhum. Uhum. Tá bom. Deixa eu enviar. Está no mês de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio.
início do ano. O que você se lembra, Sueli, que aconteceu talvez ali mais no início do ano, tá? Por volta ali, talvez de fevereiro, pode ser janeiro e fevereiro, tá? Mas aqui principalmente há 3 meses atrás, então 3 meses atrás é mais ou menos fevereiro, né? O que que você lembra nesse período que você passou, né, por algum conflito como esse que eu disse, né? De separação visual, de talvez com medo de perder o contato com alguém, pode ser que alguém tenha adoecido, pode ser que alguém tenha se afastado de você, pode ser sua filha, pode ser questões na escola dela, o que eu não queria muito ver, não queria enxergar, ou do relacionamento, enfim, foi alguma coisa que aconteceu nesse aspecto de querer se livrar, ou querer se aproximar de contato visual, ou querer ver e não conseguir. Você lembra de algo? Não consigo lembrar. Uhum. Nesse período você estava aí, estava viajando? Não, estava aqui. Estava aqui. Uhum. Nesse período sua filha já tinha começado as aulas? Sim, em fevereiro, sim. Uhum. Nesse período você estava trabalhando, estava com cliente, Trabalhando. e como é Aham. que estava o seu marido, o que que ele estava fazendo? Trabalhando também. Ele trabalha com o quê? Com terapia. Ah, com terapia. Vocês dois Uhum. trabalham Sim. assim muito em parceria? Sim. Uhum, tá. Ninguém da família adoeceu, nem nada? Adoecer, não. Opa, caiu aqui. Uhum. Não lembro de ninguém ter ficado doente. O que a minha filha tem de repetição é asma, né? Uhum. Mas nesse período de janeiro e fevereiro não lembro de ter acontecido algum episódio. Não é sobre isso. Tem outra coisa. Aconteceu algo com ela na escola? Ela trocou de escola. Uhum. Como é que foi a adaptação? Foi bem tranquila. Foi muito bom, na verdade. Uhum. E para você, foi uma coisa tranquila também? Foi. Uhum. Uhum. Você fala com a sua família? Você se dá bem com a sua família, tanto materna quanto paterna? Sim. Uhum. Tá. Como é que foram as festividades do final do ano? Ali na época de final do ano eu tava com a minha família. Uhum. E tava tudo bem? Sim, E o seu marido? também. Tava com a sua família? Com a minha família, aham. Uhum. Vocês se dão bem também com a família dele? Sim. Algo que talvez eu me trouxe à memória é que nessa fase ali, fevereiro, a gente decidiu se mudar de Uhum. cidade. Uma cidade mais longe da família. Em fevereiro mesmo? Isso. Uhum. E se mudaram ou só decidiram? Não, ainda estamos fazendo planos. Ainda não aconteceu de fato. Uhum.
A família de vocês mora aí na mesma cidade? Do meu marido, sim. Uhum. Essa decisão, ela partiu de algo que aconteceu ou algo que você consegue me dizer? Não foi um evento isolado, mas querer ter mais liberdade em outro lugar. Assim, não ficar tão perto da família, né? Uhum. O objetivo é esse, ter mais liberdade e só ficar com a família, vocês três, né? Isso, porque o meu marido nunca saiu do lugar onde a gente mora, né? Então ele quer, e eu também, conhecer novos lugares, né? Uhum. Mudar o ambiente também. De alguma forma, não precisa você entrar em detalhes, tá? Mas de alguma forma vocês querem, entre aspas, se livrar do contato visual ou de uma proximidade maior com certas pessoas. Sim, Uhum. E essa decisão, ela precedeu de algo que ela sucedeu após algo, ela sucedeu algo que aconteceu especificamente. Não precisa também me entrar em detalhes, tá? sim, Tá bom. E aí vocês chegaram a um senso comum de que seria melhor mesmo afastar. isso. Tá bom. De lá para cá, vocês têm falado todo dia, de vez em quando, e Todos estão os dias. alimentando isso e fazendo, né? Todos os dias. Uhum. Uhum, tá. Então, de lá para cá, vocês têm alimentado isso, né? E já tem uma certeza de quando vai ser essas coisas? Ou não? Temos data para isso. Já tem data, né? Sim. Tá bom. É esse ano? É entre esse ano e o próximo, no final do ano. Uhum. Quando vocês falam certamente animados, né? Porque é uma coisa que provavelmente vocês pensam em ser uma decisão muito importante para vocês, né? Para a família. Sim. Uhum. De alguma forma, essa decisão é cura também, né? Para vocês de algumas coisas. Isso. Tá. Libertação de algumas Uhum. coisas. Tá bom. Então você já sabe, né? Já entendeu Sim. o que você Uhum. está com isso? Os dois olhos, direito e esquerdo. Eu não vou muito me aprofundar aqui, mas também não precisa na ressignificação. Você mesma vai saber, porque, como se trata de
questões mais familiares, também eu não queria muito falar, tá? Eu sei que pode ser difícil para você, tá bom? Obrigada. Nada, é sobre isso. Mas você está entendendo, compreendendo isso? Até agora eu não achei que isso estava afetando de alguma É, forma, na verdade. mas Isso é uma como coisa boa. é uma coisa boa, mas ela sucede uma coisa ruim, né? Ela Sim. sucede algo que viu, que não quer mais ver, que teve contato, que não quer mais ter, que quer se livrar desse contato visual. Por que que eu vou Uhum. para longe? Para não ver mais, para não ter mais tanto proximidade, para não. Entende? Sim. Então, as conjuntivites, como eu falei, as inflamações, elas vêm numa fase pós-conflictolítica. Certamente houve algum conflito, mesmo que não tenha sido um conflito externo, mas pode ter vivido em isolamento, algo que eu não quero mais ter contato, não quero mais ter proximidade, quero ter liberdade, a gente quer ter mais liberdade só nós, enfim. E aí eu já entendi, mas eu não vou falar, mas são essas coisas. Então, isso precede a essas coisas que você viu, que você presenciou, que vocês, enfim, passaram ou estão passando, precede isso, essa decisão, entende? Então, Uhum. essa decisão, ela é uma cura. E a gente está na fase pós-conflictolítica, que só do fato de tomar a decisão, de ficar alimentando isso, vocês estão, nossa, alimentando isso, o quanto que vai ser bom, né? Por todas as coisas, que não é só sobre uma cidade nova, é sobre outras coisas que estão envolvidas. Uhum. Entende? Sim. Então, uma coisa boa, mas precede essas coisas que eu tô falando. É muito importante que você entenda, porque é isso que vai fazer com que a cura aconteça, tá? Sim. Ok? Está entendido mesmo? Entendi. Uhum. Tá bom. Seu marido também tá com algum sintoma? Não. Não. E sua filha? Às vezes ela diz que acorda com o olho assim mais grudado. É, mas eu não tô, nem tô falando só do olho, mas de outros sintomas que pode vir a acontecer depois dessa tomada de Uhum. decisão. Mas tudo bem, a gente vai ressignificar você agora, tá bom? Uhum. Tem uma situação específica, não precisa me dizer. Tem uma, porque aí eu vou te direcionar para você ir para lá, tá bom? Tem Uhum. uma específica? Comigo ou com a família, no caso do meu marido, que foi com ele que Aqui foi aconteceu, né? mais forte para você ou para vocês, independente, e você viu, mesmo que você tenha sido com ele, você viu? Sim, sim, Uhum. Tá, então pronto. Foi isso a mais forte? foi. Uhum. Tá bom. Então vamos lá. Você tá segurando o celular? Tô. Uhum. Tá. Aí agora eu queria que você parasse de segurar, tá bom? Por favor. Deixa ele em algum Sim. lugar aí Tô posicionando aqui. para que Uhum. você, para que você fique mais livre com as mãos. Agora sim. Tá bom. Vamos lá. Feche os olhos, Sueli, por favor. Respira fundo. À medida que você vai respirando fundo, você
você vai relaxando cada vez mais. Relaxe seus pés, relaxe suas pernas, relaxe seu quadril, seus joelhos. Relaxe agora todos os membros inferiores. É preciso que solte tudo, para que a gente também consiga soltar o mais importante, que são esses sintomas. Relaxa, respira fundo, agora relaxando a coluna, desde a lombar até a cervical. E aí, quando você sentir a coluna toda relaxada, respira fundo e relaxe seus ombros, seus braços, antebraços, mãos. Aí você respira fundo e por último vai relaxando toda a sua face, pálpebra, a testa, as suas bochechas. Pode sentindo tudo relaxar. Aí agora eu quero que você comece a pensar naquele acontecimento que você vivenciou, que você presenciou. Foi em qual período, Sueli? Por volta de 2 meses. Aham. Fevereiro, março, por aí, né? Uhum. Então você vai para esse evento que você presenciou, que você viu e que você se sentiu muito frustrada. Enfim, não sei, você vai me dizer o sentimento agora, mas o que é um evento que você queria se livrar desse contato visual, você não queria ver. Talvez você nem acreditou no que você estava vendo. E você queria não mais. A sua vontade é que nunca mais você visse isso, essa pessoa, que nunca mais tivesse contato visual. Isso, em relação a isso, a essa pessoa. Respira fundo e se conecta a esse dia, a esse evento. Qual é o sentimento, Sueli? Continua com o olho fechado. Qual é o sentimento? De invasão. Invasão. Esse sentimento de invasão é sentido em que lugar do seu corpo? Se você pudesse observar bem o seu corpo,
Em que lugar do seu corpo você mais se sente invadida nesse momento, mesmo que não seja com você, mas você sentiu essa invasão? Em que lugar existe essa invasão? Eu acho que é no pescoço. Uhum. Qual é a cor dessa invasão? Vermelha. A partir de agora, eu quero convidar você a mudar completamente essa cena para que ela seja boa para você, para vocês. Talvez não ir no lugar, talvez falar o que você gostaria de ter falado, talvez, não sei. Não sei o que você vai mudar, mas precisa ser uma mudança mentalmente real para você. Que talvez se você fosse hoje, você mudaria dessa forma. Pode ser o antes, o durante ou o depois do acontecimento. Você pode mudar qualquer parte, o antes, o durante ou o depois. Quando você se sentir pronta, você me fala. Quando você sentir que mudou tudo, você me fala. Respira e vai mudando. Mudei o antes. É possível, se fosse hoje, você mudar isso? Se isso é possível? Sim. Tá, ok. Respira fundo agora. Você mudou todo o cenário, porque você mudou as decisões que vocês tomaram antes. E agora eu quero que você sinta também agora qual o sentimento depois dessa mudança. Alívio. Como é que tá o seu pescoço? Tá leve. Uhum. Respira fundo. Eu queria que você colocasse as mãos nos dois olhos, as mãos espalmadas, a palma das mãos. Uhum. Relaxada. Pode ser a palma, essa parte mais grossinha, não os dedos. Isso. Sem apertar, de forma relaxada. Se você tiver uma mesa na sua frente, pode encostar os cotovelos. Tudo isso já passou, Sueli. Você não precisa mais da conjuntivite para lembrar dessas informações, que mesmo que sejam lembranças que ficaram no inconsciente, que você não fica falando toda hora, mas o fato de você ter corrigido isso, tá corrigindo isso mentalmente, criando uma nova estratégia de vida,
uma nova maneira de viver sem precisar mais olhar para isso, mas é preciso a gente entender que tudo isso já passou, que o seu corpo não precisa mais, o seu olho não precisa mais estar inflamado, um conjuntivite, por conta dessas informações visuais que você teve, que você queria se livrar. Já passou. Vocês já estão criando uma estratégia, uma nova oportunidade de viver sem precisar ter novamente contato visual com aquilo que aconteceu. Tudo já passou. Agora o seu olho pode se curar rápida e automaticamente. Tudo já passou. Tudo já passou. Respira e no seu tempo você vai voltando para cá. No seu tempo. Tudo bem? Tudo. Entendeu o quanto que isso foi muito ruim? Entendi. E vermelho como o seu olho. É verdade. Nem tinha associado a cor que eu pensei. Ai, pois é, mas o seu corpo e o seu cérebro sabem. É isso. Agora você pode continuar conversando, sobre essa mudança, não tem problema, mas consciente de que já passou, de que você não precisa ter essa informação e ficar com os olhos apregados para não enxergar. Foi à noite? Foi? Uhum. E aí, de noite, é a hora que mais inflama de madrugada ali, que é a É. fase de cura, entende? Uhum. E certamente à noite são os momentos que vocês mais falam também sobre a mudança. Uhum. Então, é isso. Fala pro seu olho. Agora não precisa mais ficar falando, tá? Mas já passou, eu não preciso mais dessa. Não preciso mais de você doente para me lembrar que isso já aconteceu, que foi difícil, que eu não queria ver. Não precisa mais. Você já sabe, já lembrou, deu um novo significado. E agora você está dando também um novo significado, criando estratégias para nunca mais ver isso acontecer. Tá bom? Aí saiu com a mão. A dor que eu tava antes. Saiu? Saiu. Coisa linda. Muito Fez sentido obrigada. para você? Te ajudei? Fez total. Meu, fez total sentido. Agora eu olho assim pra luz que eu não conseguia nem olhar direito. Não, não sinto nada. Ah, que coisa boa, Sueli. Muito Obrigada obrigada mesmo, por coração. você ter entrado na live, né? Porque você salvou a live, que eu fiquei assim preocupada. Como é um, como é um sintoma que não é uma coisa comum, né? É comum, todo mundo já sentiu um dia, mas como é uma coisa que passa muito rápido, não é uma
coisa comum, né? É comum, todo mundo já sentiu um dia, mas como é uma coisa que passa muito rápido, eu fiquei, meu Deus, será que vai ter atendimento hoje? Será que não vai? Então, acho que E você voltou salvou. justamente essa semana, Hã? né? Era pra... E voltou os sintomas justamente essa semana. Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu Eu sei que que agradeço. você ajudou muita gente. Ó, um beijo grande, sucesso, Obrigada. bons estudos para vocês, tá? E Obrigada. eu acho que foi para o seu esposo que a minha secretária me perguntou se podia mesmo. Aí eu falei que podia e vocês depois vão para a turma 21, eu acho, que é para Isso, começar do zero, não é foi? Foi para ele? ele mesmo. Ah, Foi, tá. aham. Aí eu disse para ela deixar anotadinho que depois a gente migra vocês para a turma 21, tá bom? Muito obrigada. Beijo grande, fica com Deus. Bons Beijo. estudos. E agora, Obrigada. pessoas curadas curam, né? É Então, verdade. já que você passou pelo processo, é muito mais fácil também da gente guiar outras pessoas nos processos Com delas. Tá bom? certeza. Um beijo, Obrigada. fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Uhum. Vocês estão entendendo que não precisou, eu não precisei, e nem ela precisou dar detalhes do que aconteceu com ela, porque informações coerentes levam o paciente a ter programas e processos de autocura consciente. Olha o que a Sueli falou no final. Foi como tirar com a mão. Eu olhava para a luz e não estava sentindo dor. É exatamente isso que a gente faz através do método Procure Cicatriz. Tirar com a mão aquele sintoma que estava ali porque é algo que talvez é muito pequeno, é grande, mas a pessoa vai lá, será que é isso? Vocês viram quando a gente teve uma certa, nem falo que foi dificuldade, mas a Sueli teve uma certa dificuldade de encontrar, de saber o que que aconteceu, porque talvez na cabeça dela não era isso, né? Na cabeça dela falou, mas a gente vai mudar, uma coisa boa, né? Só que, claro, aqui a gente está no atendimento ao vivo e é mais difícil da gente, né, até mesmo instigar o paciente, o nosso cliente, a, a, a falar realmente das coisas, porque eu senti, né, e é muito de sentir mesmo, né, como eu já faço isso há muitos anos, meu Deus, estou velha nisso já. Desde 2020 que eu estou fazendo isso aqui ao vivo para as pessoas. Então, a gente tem um olhar apurado e eu entendi, né, nas falas da Sueli que era meio difícil de falar sobre isso, porque se trata de coisas de família, né? E eu sei que é meio chato, né, falar aqui para todo mundo, mas se fosse um atendimento, né, só eu e ela ali, claro que eu ia perguntar mais detalhes, eu ia querer saber. Eu já sabia, eu já perguntei agora, foi de noite, não foi? Por quê? Porque à noite eu acordo com o meu olho a pregando. Eu até anotei aqui, é, acordo com secreção nos olhos, não consigo abrir os dois olhos, eu não consigo ver, não quero ver, não quero mais ver isso, né, que aconteceu. E foi muito difícil, né? E alguém tá falando aqui que é interessante, meu Deus, a paciente não entregava muito e Dalila foi usando as perguntas corretas até chegar na raiz do problema. É exatamente isso. Muitas vezes o nosso cliente, como ele não sabe, né, ou ele acha que aquilo não é tão importante, não é relevante. Aí, assim, quando ela falou, eu acho que talvez minha filha que tem asma e tal, mas não é, porque essa crise asmática, por exemplo,
A não ser que, olha, minha filha tem umas crises asmáticas que quando eu vejo, se ela tivesse falado isso, aí eu falei, bom, é isso. Quando eu vejo, eu falo até morrer, ou quando eu vejo, se ela tivesse dito isso, mas quando ela falou, eu falei, não, não é isso. Então a gente vai percebendo, é claro, nas falas do paciente, as questões e vamos indagando. Então, quando ela falou, a gente está decidindo mudar, por quê? Aí ela falou, é liberdade. Ela soltou algumas coisas que eu entendi que era para se livrar do contato visual com alguém, ou algumas pessoas, ou enfim, entende? É... Aí ela tá falando aqui, eu tinha certeza de que não era isso. O nosso cliente muitas vezes vai ter. É besteira, é só uma coisa. E não é, né? Foi muito forte. Tenho certeza absoluta que foi extremamente forte. Só que agora já passou. Como a gente está decidindo mudar, nossa, é uma mudança, é coisa boa. É, mas ela sucede de uma coisa ruim, entende? Essa coisa boa, que é a fase PCL que eu falei no início, as ites, sinusite, rinite, conjuntivite, blefarite, uveíte, gastrite, todas as ites acontecem na fase PCL. Quando passou o conflito, quando eu tô decidindo, nossa, tá muito bom aqui, mas o meu corpo quer que eu veja aquilo de novo. O meu corpo quer que eu olhe para lá de novo. Talvez seja um movimento de Deus, querendo que eu olhe com outros olhos. Talvez seja um movimento de Deus, querendo que eu olhe com outros olhos, com olhos de amor, né? Tá bom? O fato dela não conseguir olhar para a claridade, por quê? Porque o olho está inflamado e aí tem fotofobia. E vocês viram que depois do atendimento houve a desinflamação e vai acontecer. Outra coisa, você pode ter uma fase de cura, tá? Uma intensa fase de cura nesses próximos 3 dias. Pode ter, pode ter, tá? Não necessariamente. Vai depender do que foi que nós ressignificamos, porque nem eu mesmo sei, porque eu não quis saber, porque não foi importante para mim saber agora, porque não era, não era, não era, não era conveniente, não era talvez sábio da minha parte saber de coisas, de detalhes disso, porque a gente está aqui ao vivo, né? Então, nós fomos no ponto certo, do jeito certo, e ressignificamos exatamente do mesmo jeito que eu ressignificaria qualquer paciente que eu soubesse detalhes, tá? Então, pode ser, Sueli, que você tenha fase de cura, tá? Alguns sintomas podem se identificar, ou não, ou nunca mais você sentir e pronto, tá? Tome bastante água durante os próximos 3 dias, por favor, para que a gente consiga te ajudar a limpar mais ainda isso e as toxinas serem eliminadas. Tá bom? Obrigada, Sônia. Sônia falando aqui, suas sensibilidades é a luz do caminho das pessoas. Obrigada, Paty. Beijo, Paty. O nosso trabalho é maravilhoso, o MPC é maravilhoso e todo mundo pode ser terapeuta de si e ajudar os outros. Bom, é isso, gente. Fez sentido para vocês? Ajudei vocês? Como foi para vocês? Me falem aí.
Cheguei já no final. Foi lindo. Foi de grandes aprendizados para você, sim ou não? Sim ou sim? Eu vejo aqui no YouTube. Profissional, você foi especial porque a cliente estava dando detalhes. Uhum. É isso, né, gente? Questão de ética também profissional aqui, né? É isso, gente. Ó, um beijo grande, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa, um final de semana maravilhoso, um dia das mães maravilhoso. Essa semana é uma semana muito especial, né? Porque é uma semana das mães, de nós mulheres que somos mães, que somos filhas, também não só dar presentes, né? Eu falei para os meus filhos, ó, não quero presente. Se vocês fizerem uma coisa para a mamãe, assim, bem especial, uma pintura, alguma coisa, a mamãe vai ficar muito feliz, tá bom? É isso. Gente, peraí. Tem um convite especial aqui. Um convite especial. Ainda bem que eu fiquei aqui enrolando neles, né? Enrolando para não desligar a live. E aí eu me lembrei de uma coisa, tá? Lembrei de uma coisa. Amanhã, às 20h30, deixa eu olhar aqui se é isso mesmo. Às 20h30, eu vou fazer uma live não, vai ser um encontro secreto no Zoom, né? Para quem quiser saber mais e que se interessa em fazer uma formação de terapia em grupo, tá? Amanhã, às 20h30, horário de Brasília. Se você está interessado em trabalhar com terapia em grupo, fazer imersões terapêuticas, seja presencial online, seja nas empresas, seja pessoa física, rodas de cura, imersões de um dia, 2 dias, 3 dias, aprender do zero, né? Numa formação completa presencial em São Paulo, vai acontecer em junho, no final de junho. Já vou falando tudo porque, isso eu não posso, essa data eu não posso. Então, aí você já não vai para lá e aí talvez você já não também não perde o seu tempo, né, indo para nossa reunião. Então vai ser amanhã às 20h30 no Zoom, tá? Se você tá aqui no Instagram, o pessoal do YouTube, eu vou mandar o link do Zoom aqui para vocês, tá bom? Pessoal do YouTube, eu vou mandar o link do Zoom para vocês. E o pessoal do Instagram, quem tiver, pessoal do YouTube que quer participar, eu vou mandar aqui o link no chat. Mandei agora, tá? Aí você salva o link para participar da imersão, tá bom? Desculpa, da nossa reunião, onde eu vou explicar tudo, tá bom? Se você tá aqui no Instagram, Dalila, eu quero muito participar, eu quero saber mais sobre a formação MPC 360, eu quero saber mais sobre a formação de terapia em grupo com olhar 360 graus. Então, manda um direct aqui para mim que eu vou te mandar o link do Zoom para você já ter aí, tá bom? Então, se você se interessa, se você gostou aqui do MPC, a gente tem uma formação presencial para ensinar as pessoas a fazerem rodas terapêuticas, rodas de cura, seja para pessoas físicas ou para empresas, tá? Então, se você se interessa, vai ser amanhã o nosso encontro gratuito no Zoom para a gente explicar como é que você pode viver, né, de terapia em grupo, viver de imersões, enfim, tá? Manda um direct para mim, que aí vai ser online, vai ser aqui no Zoom.
tá bom? É isso, gente, ó. Beijo grande pra vocês, que Deus te abençoe, que Deus proteja e bom final de semana, feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.